Olá galera, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. E hoje eu venho com o tema o autista e a matemática. Qual a relação que os autistas têm com essa ciência tão exata? Bom, para explicar esse tema, eu vou tomar do ponto de partida do período socrático e a frase em que Sócrates diz: "Só sei que nada sei". Para muitos, essa frase é um grande paradoxo, mas vocês vão perceber que para a ciência, principalmente para a ciência exata, essa frase faz bastante sentido. Então, o que Sócrates quis dizer com essa frase? Só sei que nada sei. Bom, Sócrates percebeu, ao observar as coisas da natureza, que existe conhecimento nas coisas, que a inteligência ela está nas coisas e que a inteligência independe do nosso intelecto para estar nas coisas. Então, para que exista uma abstração dessa inteligência das coisas, Sócrates percebeu que é necessário estabelecer uma relação entre as coisas e o intelecto humano. Então, quando Sócrates percebeu isso, ele percebeu que é somente a partir desse momento que a gente adquire o primeiro conhecimento verdadeiro, e que aquele intelecto ativo que a gente achava que conhecia as coisas por simplesmente observá-las, aquele conhecimento não é um conhecimento real. Então, se nós tomarmos como experiência dos vídeos que nós vimos no passado, lá atrás, as primeiras gravações, ou até mesmo essa última gravação sobre o mapeamento do bullying, a gente percebe, por exemplo, que o bullying ele acontece no intelecto ativo, E o que Sócrates está dizendo é que esse conhecimento que a gente absorve, ou esse conhecimento que a gente acha que possui do intelecto ativo, ele não é um conhecimento verdadeiro. Ele só se torna real quando a gente estabelece uma relação entre o conhecimento das coisas e o nosso intelecto. Então, o primeiro passo do conhecimento para Sócrates é você se conscientizar de que você ainda não sabe das coisas. E a partir de então, começar a estabelecer aquilo que nós chamamos de mapeamento, Mas que na verdade nada mais é do que uma inter-relação entre as coisas que já possuem um conhecimento nelas e o seu intelecto. Então, é muito simples entender que quando nós dissemos no mapeamento de bullying, no vídeo passado, que geralmente o bullying acontece no intelecto ativo, é muito fácil de entender que quem executa o bullying está achando que está acima do fluxo dos acontecimentos, ou seja, ele está achando que ele possui o conhecimento e a esperteza de entender alguma coisa e de ter um conhecimento malicioso. Mas na verdade mal sabe ele que ali não existe conhecimento algum, existe apenas um intelecto vazio, e que o conhecimento ele não acontece assim de maneira fotossintética, não acontece de maneira apenas observacional, mas estabelecendo-se uma relação entre a natureza e o nosso intelecto. Bom, então Sócrates quis dizer isso, que é necessário estabelecer essa relação, e essa relação nada mais é do que uma relação matemática, porque a própria ciência, quando ela começou a perceber, os cientistas começaram a perceber o que Sócrates estava querendo dizer, eles começaram a aplicar isso todas as vezes que eles entravam em um campo desconhecido. Então vamos fazer uma pausa aqui e colocar isso em prática do ponto de vista autista. O autista, quando ele percebe que ele está num campo desconhecido, porque ele está observando
que o não autista enxerga de uma forma e ele de outra, ele vai ter que fazer esse estabelecimento dessa relação. Então o autista, desde pequeno, ele tem uma relação muito afetiva com a matemática, porque ele vai ter que fazer esse mapeamento utilizando esse conhecimento matemático, que é um conhecimento que a gente pode tomar como exemplo, como se fosse uma regra de 3 simples. Por exemplo, todas as vezes que eu digo 2 aqui, se para ele lá ou para eles lá é 4, então todas as vezes que eu disser 4, para eles lá vai significar 8. Então esse estabelecimento de regra de 3 simples, o autista tem que fazer desde cedo. E geralmente as pessoas que não possuem autismo só vão ter contato com esse tipo de estabelecimento de relação com 6 ou 7 anos de idade, ou alguns até mais, apenas com 8 ou 9 anos de idade. E isso por quê? Porque o contato que eles vão ter com a matemática não vai ser um contato de necessidade. E a matemática, ela se aprende mais quando você começa a perceber que é necessário na sua vida, porque aí você vai memorizar e aquilo vai virar um conhecimento funcional, né? Um conhecimento real para você. A partir do momento que você apenas assiste ela simplesmente vai ser um processo ativo, como se fosse o processo de mapeamento de Boolean que nós citamos no vídeo anterior. E ela não vai ser aplicada como um conhecimento. Mas já pro autista, desde quando ele completa seus primeiros anos de vida, né? Ele já começa a observar o mundo, né? Ele já começa a estabelecer esse tipo de relação, né? Então, quando a gente faz essa comparativa, né? Por que às vezes um autista parece que conhece mais, entende mais uma coisa? É exatamente por isso, né? Por eles estarem mais familiarizados e desde cedo, né? Já os não autistas se distraem um pouco mais, porque ainda não enxergaram essa necessidade vital de estabelecimento dessa relação de conhecimento entre o intelecto humano e as coisas, ok? Espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Muitas pessoas não sabiam disso, né? E tem muita coisa aqui no canal que as pessoas não sabiam. Então curtam o canal e compartilhem, se inscrevam e passe esses conhecimentos adiante, ok? Então um grande abraço a todos e até a próxima.